outros, que é isto: o ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o tempo comum, e o tempo comum é um tempo especial, no qual nós somos convidados a olhar para Jesus como nosso mestre, aquele que nos ensina. E Jesus é mestre, realmente ele ensina, realmente ele nos educa, realmente ele tem um ensinamento para nós neste domingo. E qual é o ensinamento de Jesus para nós, seus discípulos, neste domingo, neste quarto domingo do tempo comum? Primeiro, Jesus, ele nos ensina que, para nós termos autoridade naqueles lugares que nós devemos exercer a autoridade, o pai deve exercer a sua autoridade como pai dentro de casa, a mãe também, ou às vezes o patrão na sua empresa, ou um coordenador de escola, por exemplo, tem que exercer a autoridade ali no seu local de trabalho. Para a gente exercer a autoridade verdadeira, nós temos que saber que a autoridade verdadeira vem de uma união da palavra e do gesto. Jesus, ele nos ensina que a autoridade dele vem através das suas palavras, unidas aos seus gestos. Jesus, ele não só diz coisas para a gente fazer, mas ele faz aquilo mesmo que ele nos manda fazer. Ele está disposto a viver tudo o que ele nos pede de fazer. Ele está disposto a viver todas as coisas que ele nos ensina. Então é a palavra unida ao gesto. Jesus, ele tem autoridade porque ele não é falacioso. Jesus tem autoridade porque ele não é autoritário. Ele não nos obriga a fazer coisas que ele não está disposto a fazer. Tudo que ele nos manda fazer, ele está disposto, inclusive fez. E é por isso que nós temos um único Deus que pode e que diz: façam como eu. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Assim como eu dei a vida para vocês, agora dai a vida para os outros, pelos outros. Então Jesus, ele tem a autoridade que está fundada nesta verdade, da união da sua palavra com o seu gesto. Não são só palavras, são palavras e gestos, que a gente pode dizer que Jesus, ele dava o exemplo. Ele dava o exemplo. E é por isso que ele não ensina como os mestres da lei. Porque os mestres da lei, pelo contrário, não davam o exemplo. Eles ficavam vomitando regras sobre as pessoas, mas não estavam dispostos a viver nenhuma. Jesus dizia: vocês são hipócritas. Fariseus, mestres da lei, doutores da lei são hipócritas. Colocam fardos pesados nas costas das pessoas, mas vocês mesmos não estão dispostos a carregar nada disso. Hipócritas. Não tem palavra unida ao gesto, e por isso também não tem autoridade. Como não tem autoridade aquele pai que diz assim: não beba, você está bebendo demais, você está se alcoolizando demais. Mas o pai é um cachaceiro. Que autoridade ele tem? Nenhuma. Não tem autoridade porque não dá o exemplo. Olha, você não pode tratar assim a sua esposa, diz o pai para o filho. Você está sendo muito egoísta com ela. Mas o pai é egoísta. E é egoísta de profissão com a mãe daquele menino. Ensinou justamente o errado pelos gestos e agora querem ensinar pelas palavras. Não dá, não entra no coração. Então,
para termos autoridade, a gente precisa entender de uma vez por todas que não basta falar, é preciso fazer também aquilo que a gente fala. Não basta a gente dizer para as pessoas o que elas têm que fazer se a gente não está disposto a também a carregar aquele fardo, aquele jugo suave, leve. Nós precisamos estar dispostos. E é esta sinceridade diante das pessoas e diante de Deus que faz a gente ter autoridade. E é diante desta verdadeira autoridade, que vem da palavra, do ensinamento unido ao gesto, ao exemplo, que o reino de Deus se faz entre nós, se estabelece entre nós, e o reino de Satanás, o reino do demônio, ele falece. O reino do demônio, ele é derrotado mediante a verdade, porque o demônio é o pai da mentira. Como agrada a Satanás aquelas pessoas que dizem, faça o que eu falo, não o que eu faço. Essas pessoas, Satanás carrega no bolso a fotinha, assim, dentro da carteira, fala, aqui é meu filho, ó, esse é meu garoto. Tenha certeza que se você é dessas pessoas que vivem esse tipo de hipocrisia, você é o preferido de Satanás, porque faz igualzinho ele, hipócrita, falso, mentiroso, pode até estar falando o certo, mas não está disposto a vivê-lo, e portanto isto não agrada a Deus e isso não traz autoridade para a sua palavra, que por mais que seja certa, por mais que seja verdadeira, ela não entrará no coração das pessoas. Como eu disse, o pai que instrui o filho a não beber, mas é um cachaceiro, dificilmente vai obter êxito nesse seu empreendimento de educar o filho contra a bebedeira. É difícil. Agora, por outro lado, nós podemos e devemos admitir que nós não conseguimos fazer tudo certo, que a gente até que tenta, mas quase sempre a gente erra, não é assim? Também os pais e as mães, eles ensinam coisas que eles estão dispostos a viver um dia, mas que ainda não vivem, não porque não querem, mas porque são fracos. Isto não é hipocrisia, isto não é falsidade, não é mentira. A gente pregar aquilo que a gente está disposto a viver e lutando para viver, isto também traz autoridade, isto é verdade, isso é transparência. Então, meus irmãos, nós também temos que admitir que a gente não consegue fazer tudo certo. E que se a gente fosse realmente pregar, ensinar só aquilo que a gente conseguiu atingir já, a gente quase não falaria nada. Só que existe uma diferença entre aqueles que pregam, aqueles que ensinam o que não querem viver, mas é para os outros viver, porque eu que mando, porque eu que sou maior, eu que sou adulto, eu tenho mais força, então você viva, porque eu mando. E existe então a diferença entre esses e aqueles que falam, olha, eu também estou tentando viver. Este é o valor, esta é a meta, este é o ideal, que nós todos devemos atingir um dia e nos esforçar muito, meu filho, minha filha. Nós devemos respeitar as pessoas, mas às vezes eu desrespeito a sua mãe, mas eu peço perdão, eu volto atrás, eu me reconcilio com ela, eu estou tentando. Isto, sim, é um bom exemplo. Porque se a gente for realmente esperar só aquilo de perfeito que a gente faz, a gente quase não diz nada. Então, meus irmãos, a autoridade é o que Jesus ensina para nós. A autoridade para vencer o mal, a autoridade para ensinar o certo, a autoridade para ser o profeta de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, aqui na igreja, na nossa comunidade, está fundamentada na palavra unida ao gesto, no exemplo. Eu estou pregando, estou te ensinando a verdade e estou tentando vivê-la. Siga o meu exemplo. Vamos juntos lutar por isso, com as armas da fé,
a palavra, a Eucaristia, a intercessão dos santos, o exemplo dos santos, a oração do terço, a comunhão, a confissão periódica. Isso tudo é o caminho de quem quer acertar. Estes são passos de quem quer acertar e, portanto, tem autoridade também para ensinar e ajudar as pessoas. No Evangelho de hoje, então, a autoridade de Jesus, que nasce desta verdade que Ele é, que Ele tem, desta verdade que é a palavra unida ao gesto, ou seja, o ensinamento unido ao exemplo, faz o reino de Deus entrar, o reino do inferno, o reino de Satanás entrar em falência. E é por isso que, desesperado, o demônio diz: que queres de nós, Jesus Nazareno, viestes aqui para nos perder? Desesperado fica Satanás quando vê que a gente é sincero com Deus. Quando ele vê que a gente, diante de Deus, fala: Senhor, eu não presto. Senhor, eu não valho nada, mas eu estou aqui, Senhor. Faz do meu nada amor, como dizia Santa Teresinha. Toma o meu nada, Senhor. Faz do meu nada amor. Eu não consigo acertar sempre, Senhor, me perdoa. Faz do meu nada amor. Eu não consigo, Senhor Jesus, ser um bom pai como deveria ser, mas me ajuda. Eu tenho estas fraquezas, estes vícios, mas eu estou aqui, Senhor, para ser curado, para obter de vós a libertação desses vícios. Faz do meu nada amor. Satanás se desespera quando você é sincero diante de Deus. Quando você é sincero também diante de você. Quando você deixa de olhar no espelho achando que você é a 8ª maravilha do mundo, e na verdade não é. Sim, aos olhos de Deus somos maravilhosos, mas porque Deus é bom. Mas o nosso ponto de vista, nós somos os piores. Do ponto de vista de Deus, nós somos incríveis, tanto é que morreu na cruz por nós. Mas do nosso ponto de vista, quando a gente olha para nós mesmos, a gente tem que entender e perceber que somos fracos. E o que tem isso? Desde que a gente se apoie em Deus, desde que a gente ancore a nossa vida no Senhor, não tem problema a fraqueza. Porque quando sou fraco, então é que sou forte, dizia São Paulo. Na minha fraqueza se manifesta a fortaleza de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas se eu não me entendo fraco, se eu não me entendo necessitado de Deus, sinceramente necessitado, Satanás fica feliz, porque estamos realmente presos a Ele, nas suas garras, nos seus dentes. Somos presa dele, cativos de Satanás. Mas se somos sinceros, ele agoniza, ele sofre, ele se desespera, porque aqueles que são sinceros, humildes, aqueles que se reconhecem necessitados de Deus, estes se salvam, estes se santificam, como todos os santos da igreja foram humildes e necessitados. Até Maria, que não tinha pecado, disse: o poderoso fez em mim maravilhas. Olhou para a pequenez de sua serva, para a pobreza de sua serva, e doravante as gerações me chamarão bem-aventurada. Veja, ela se reconheceu pobre, pequena, miserável. O Senhor olhou para a minha humildade, para a minha pequenez, para a minha pobreza. Os santos fazem isso sem vergonha nenhuma, e por isso são vitoriosos. E a mais humilde de todas está aqui, a nossa mãe. E é por isso que ela pisa na cabeça da serpente. E é por isso que ela derrota Satanás. É por isso que ela é o terror de Satanás. E é por isso também, meus irmãos, que este movimento que nós, graças a Deus, estamos finalmente iniciando na nossa paróquia a partir de amanhã, será um instrumento poderoso de Deus, levando Maria nas casas das nossas famílias. Nós queremos que as pessoas se aproximem de Jesus,
que as pessoas se aproximem de Deus e se afastem do mal, e que a presença dela nesta humilde capelinha, nesta pequena igrejinha que vai de casa em casa, seja esta força que destrói o mal, que destrói os vícios, que destrói o inimigo de Deus, o egoísmo das nossas famílias, e que nos faz mais santos, mais próximos de Deus. Assim como Jesus tem autoridade sobre o mal, Maria também tem. E por que ela tem? Porque ela é humilde, porque ela sim também uniu as suas palavras aos gestos. Eis aqui a serva, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Veja que a autoridade tem a mãe de Deus, porque ela não foi dissimulada, ela de fato se entregou a Deus, apesar de todas as consequências que sofreria. Ela tem autoridade, e a autoridade de Jesus, que vai até as nossas casas por meio de Maria, trará, em nome de Jesus, as famílias para Deus, as pessoas afastadas para o lado de Deus, aquelas pessoas que sofrem com seus vícios, também para o lado de Deus. E nós cremos nisso. Hoje é dia de São João Bosco. Ele, muito devoto de Maria, nos ensina alguns passos para nós derrotarmos o diabo, para derrotarmos este inimigo de Deus que é também o nosso inimigo, este que hoje é derrotado no Evangelho. E eu gostaria de falar para vocês rapidamente alguns passos que nós podemos percorrer para vencer o mal em nossa vida. Primeiro passo, recorrer à ajuda de Maria, e é o que nós vamos fazer com este movimento, sobretudo. Esta paróquia é uma paróquia mariana. Embora nós tenhamos o nome de Paróquia Menino Jesus, nós amamos muito a Maria. É claro, quem ama Jesus de verdade sempre ama Maria. Não há dicotomia nisso, não há contradição. Nós somos muito marianos porque somos muito de Jesus, porque amamos o Filho Jesus. Então esta paróquia mariana deverá cada dia mais ser mais mariana. E o primeiro passo é esse, ser de Maria, recorrer a Maria, se colocar na presença de Maria, no colo de Maria, se colocar e se confiar à Mãe de Deus. Outro passo é rezar a Ave Maria, é rezar o terço, é ter assim a prática da oração do terço, como muitos têm. A gente sabe que tem gente que reza o terço todo dia, e reza todo dia, faça chuva ou faça sol, nas férias e nos dias de trabalho, tem lá, né, o seu propósito de rezar o terço, e quantas graças são alcançadas pela oração do terço. Então o rosário é uma arma, recorrer a Maria, sendo próximo a ela, também rezar o rosário, ter a prática da oração mariana, do terço, saber o poder do nome dos santos. Então, meus irmãos, nós também precisamos recorrer à intercessão de todos os santos para a gente vencer o demônio, porque eles venceram. Então, a gente tem esses instrumentos na nossa vida que a gente não pode abrir mão. Nós temos o crucifixo, as medalhas, nós temos as imagens, todos sinais que nos remontam, que nos levam para uma realidade maior. A existência dos santos é uma poderosa força, né, da nossa luta, na nossa guerra, na nossa batalha contra o inimigo. Também São João Bosco insiste para que se beije a medalha da Virgem Maria. Então, este carinho pela Virgem Maria, esta piedade, esta intimidade com a Virgem Maria. Quantas pessoas carregam a medalha da Virgem no peito? Beije esta imagem, seja próximo dessa mãe, como você beija a sua mãe, e cada vez que você beija a sua mãe, recebe uma força. Ao contrário de fortalecer a sua mãe,
você se fortalece todas as vezes que você se aproxima dela. Então, beijar a imagem. Outro, assim, passo que São João Bosco nos ensina para vencer o diabo é não descuidar da igreja, dos sacramentos e da oração. Nunca deixar a missa dominical, porque além de ser pecado mortal, te enfraquece muito na luta contra Satanás. Além de ser um preceito que deve ser cumprido, também a missa é este combustível necessário para a gente viver a nossa semana bem na presença de Deus. E também os sacramentos, não só a Eucaristia, mas a confissão, todas as vezes que for necessário, confessar os pecados, procurar o padre e confessar. Também Jesus sacramentado, visitar o sacrário. Eu gostaria de perguntar, mas eu não vou perguntar, porque eu não quero passar esta vergonha, ainda mais que agora é filmado. Então, eu gostaria de perguntar, quem é que visita o sacrário aqui nesta igreja? Eu sei que poucos vão levantar a mão, porque são poucos, são muitos que passam aqui nesta praça, que visitam às vezes a loteria para fazer ali o seu joguinho da Mega Sena, que vai no mercado para comprar as suas coisas. Tudo bem, não tem problema, vai na farmácia, vai no hospital, mas poucos pensam, meu Deus, eu tenho aqui uma oportunidade, vou ali visitar o Santíssimo Sacramento. Um pequeno momento com o Senhor poderia ser e pode ser a salvação da sua casa, do seu ânimo, do seu emprego, seja lá do que for. Um momento com o Senhor Eucarístico, visitar o sacrário, estar na presença de Jesus sacramentado, não só na comunhão eucarística, mas também no sacrário. Enfim, outro passo que São João Bosco, são vários, mas eu vou concluir agora. São João Bosco nos ensina a evitar o ócio. São Francisco de Assis também. São Francisco diz, o ócio é inimigo da perfeição. O que é o ócio? O ócio não é assim, você descansar. Às vezes a gente descansa não ficando ocioso. Uma coisa é descanso, outra coisa é ócio. O ócio é estar ocupado em não fazer nada. Porque quando você descansa, você às vezes lê um livro, você às vezes vai para uma pescaria, você às vezes vai visitar alguém, você às vezes fica contemplando as estrelas, sei lá como você descansa. Mas a pessoa ociosa é aquela pessoa preguiçosa. E nós temos um ditado popular que diz, cabeça vazia, oficina do diabo. É isso traduz o ócio. A cabeça vazia, a mente vazia. Aquela coisa que até o budismo nos ensina, como se fosse uma virtude. Esvaziar a mente, deixar a mente livre das paixões, dos desejos, mas também de qualquer coisa, de qualquer preocupação. Não tem nada na cabeça. É a cabeça oca, cabeça vazia. É a oficina do diabo. É uma oportunidade do diabo entrar e fazer ali a sua sujeira, as suas maquinações. Então, meus irmãos, nunca nos esqueçamos também que o ócio, a preguiça, unido à preguiça, sobretudo, o ócio unido à preguiça, é uma grande oportunidade para a gente se perder. Até nas férias a gente não pode ser ocioso. Até nas férias a gente tem que fazer alguma coisa. Não dá para ficar 30 dias de férias de perna para cima, porque quem que vai fazer comida para você, quem vai limpar a sua casa, quem vai lavar a sua roupa? Não existe isso. Alguma coisa você tem que fazer, até nas férias, porque o ócio é inimigo